Olá, todos sejam muito bem-vindos a mais um evento aqui do Centro Espírita Ceareiros de Jesus, em Americana, dando continuidade aos nossos eventos, né? Hoje vamos falar sobre um tema bastante interessante, que é sobre o livro Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e o capítulo 16, o item 16, intitulado Tu, porém. Esse capítulo, ele vem sendo tratado, ele trata de uma epístola de Paulo, escrita a Tito, onde vem trabalhando e orientando a todos aqueles que expõem textos, como nós estamos fazendo aqui agora. Mas muito mais que isso, também vai para o comprometimento, o compromisso de todo cristão que queira abordar alguma informação, transmitir alguma informação sobre o Evangelho. Então toda essa responsabilidade que nós temos perante o que vamos falar, o que vamos direcionar, o que vamos ensinar e trocar informações a respeito do Evangelho. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, para todos vocês que estão nos assistindo, peço que ativem o sininho, né, para receber notificações, façam a inscrição no canal, isso é muito importante para nós, para que continuemos o nosso trabalho de divulgação, curtam esse evento, né, essa palestra e divulguem a todos os conhecidos, para ampliar cada vez mais os nossos canais. Bom, vamos lá. A epístola de Tito, endereçada a Tito. O que é uma epístola? Antes de mais nada, epístola é uma carta. Antigamente, como não havia e-mail, não havia WhatsApp, a forma de se comunicar, de mandar uma informação, era através de cartas. E essas cartas redigidas pelos cristãos que tinham um cunho de organização, de auxílio ao cristianismo, elas eram chamadas de epístolas. Nesse contexto que nós vamos abordar hoje, nós vamos tratar de uma epístola pastoral. O que é uma epístola pastoral? Ela é específica aos líderes, aos organizadores do ministério. Nós estávamos aqui na data pouco mais a segunda metade do primeiro século, né? Já após a vinda de Jesus e na plena construção da igreja, dessa igreja que conhecemos, dos ministérios. Então vamos falar assim. Então essa epístola de pastoral, ela tinha o cunho de orientação, tá? Nós tínhamos na época uma hierarquia religiosa, tudo isso construído com o auxílio do plano espiritual. O trabalho do plano espiritual ele vinha desde antes de Jesus, da vinda de Jesus, e continuou após o retorno de Jesus ao plano espiritual. E então era necessário dar continuidade a uma organização para que a igreja se consolidasse de forma organizada, de forma verdadeira e transmitindo as informações da forma que ela precisava transmitir. Partindo disso, então Paulo, o evangelista, escreveu uma epístola direcionada, a primeira a Timóteo, também tratando de orientações à igreja, à construção do ministério, e também uma outra epístola a Tito, que é a qual nós vamos tratar hoje. Antes de mais nada, né, quem foi Tito? Tito era um grego que foi convertido por Paulo e passou a ser também divulgador do cristianismo. Ele habitava uma região um pouco mais distante e lá nessa região ele era o responsável pela divulgação do evangelho, assim como pela organização das igrejas que ali estavam. Daí o motivo pelo qual Paulo escreve essa epístola a Tito com orientações para o trabalho ministerial que deveria ser feito. Então toda essa organização, esse trabalho, esse empenho tinha um único objetivo: fortalecer o cristianismo, dar sequência ao que Jesus passou. Nós não podíamos deixar que tudo que Jesus sofreu na terra, tudo que ele ensinou, caísse por terra.
Então havia uma necessidade de uma grande organização, de um empenho, e tudo isso deveria ser muito bem redigido, muito bem feito. Feito isso, Paulo escreve a epístola, manda a Tito, Tito usa dessa epístola para se fortalecer e gerenciar, administrar a sua região. Dentro desse contexto, algumas observações que nós colocamos em relação às epístolas, né? Todas elas foram analisadas e validadas em um determinado momento. Então, analisava-se sobre quem realmente era o autor da epístola, qual o propósito dessa epístola, se ela estava em consonância com os textos sagrados, né, com o Evangelho. Por que isso? Porque o cristianismo naquela época era muito combatido. E ao ser combatido, haviam falsas epístolas, falsos documentos, e alguns deles de forma contextos de heresia, falsos, tá? Indo contra os ensinamentos de Jesus. Então era necessário uma cautela muito grande por parte de todos os cristãos para validar essas cartas e dar continuidade ao progresso do cristianismo. Ok, na epístola de Tito, Paulo visava orientar os doutrinadores acerca da responsabilidade da palavra. As epístolas pastorais, elas tratavam de vários contextos, desde a organização do ministério, quem você traria ao ministério para ser membro, para ser mais um representante, para proferir a palavra de Jesus, tá? Todas essas cautelas, elas eram rotuladas e elas eram feitas em orientação através dessas epístolas. Na de Tito, especificamente no capítulo 2, Paulo tratava da responsabilidade, deixa eu até rodar aqui, dos deveres dos anciões e dos supervisores quanto às suas congregações. Então, dentre todos os requisitos, dentre todas as orientações, aqui no capítulo 2, tá, era tratado somente sobre a orientação e deveres daqueles líderes em relação às suas congregações. Então vamos lá, o texto de Emmanuel, né, que pega já o primeiro verso do capítulo 2, onde Paulo começa escrevendo assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O que Paulo quis dizer, ou o que Paulo orientou nesse contexto, nessa frase? Primeiro, ele vem falando de sã doutrina. O que seria a sã doutrina? É a doutrina saudável. É aquela doutrina espiritual que eleva o espírito, que produz o progresso. É a doutrina que fala de amor, que fala de perdão, que traz felicidade ao indivíduo. É o contrário do que se tinha muito naquela época, que era uma doutrina de sofrimento, que aqui é chamado como doutrina doentia, né? Que é a doutrina que prega apenas o castigo, que conduz pessoas a inverdades sobre Deus e trazem, consequentemente, sofrimento. Então Paulo vem aqui de imediato dizendo: olha, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então você vai expor a nossa doutrina de forma saudável, de forma a conduzir as pessoas ao reino da felicidade, ao reino de Deus, ao reino de amor. Esse é o tópico principal que nós vamos abordar, que nós estamos abordando. Ok, no livro de Vinha de Luz, então Emmanuel pega apenas esse trecho e faz e discorre, né, sobre o entendimento e orientações para que todos nós, ainda hoje, possamos compreender e entender a responsabilidade de estarmos divulgando as palavras de Deus, a palavra de Jesus, né, os ensinamentos do Evangelho para todos que ouvem. Então Emmanuel começa assim o texto: desde que não permaneças em inibição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. Ou seja, desde que você não se cale,
acerca do Evangelho, desde que você tenha o diálogo, tenha abertura para o diálogo, independente de você ser um palestrante, um líder religioso, mas que você se proponha, você será assediado a expor a sua opinião, a expor o seu conhecimento em todas as situações. Essa primeira orientação de Emmanuel, ela vem num contexto geral, ela é um contexto bem amplo, ela não fala só daqueles que estão expondo o texto, mas ela fala do cristão em si. É muito comum que nós, em nossas rodas sociais, né? Nossa família, nosso trabalho, nossos amigos, que nos assuntos do dia a dia acabem incorrendo a um tema cristão, um tema de religiosidade. E aí, quando eu me proponho a falar, quando eu me proponho a expor a minha opinião, eu acabo sendo questionado, eu acabo sendo interpelado, se eu concordo com determinada informação ou não, e isso é natural. É natural por vários motivos. Primeiro, porque a busca pela religiosidade ainda é grande. Todos nós temos um afã de saber o que vai se passar no mundo espiritual. E isso quem nos ensina, quem traz ensinamentos a todos nós é a religião, é a doutrina religiosa. O Espiritismo vem, além disso, suprir algo a mais, colocar a extensão da religiosidade num plano maior, que é o plano espiritual. Então, quando você se propõe a conversar, você vai encontrar todo tipo de questionamento. Algumas pessoas que querem realmente conhecer a sua opinião, mas também aquelas pessoas que querem derrubar a sua opinião e impor a delas. Isso é natural. E Emmanuel comenta, nós vivemos num mundo ainda de pessoas imperfeitas, de espíritos imperfeitos. E ao mesmo tempo que nós temos aqueles que querem evolução, querem evoluir e buscam conhecimento, nós temos também aqueles que querem discordar, porque se acham que entendem que aquilo que estamos falando, que a nossa opinião, que o nosso conhecimento religioso, ele é falso, ele não é verdadeiro, ou eles simplesmente não concordam, porque se tivessem que concordar, teriam que reavaliar a sua conduta. Esse ponto é o início que Emmanuel cita para entrar num grau um pouco maior, um pouco mais elevado. Então nós temos o âmbito geral, onde devemos sim conversar, podemos falar de religiosidade, mas vamos nos atentar àquilo a que conhecemos, tá? Sem querer impor alguma coisa, lembrando que cada pessoa tem a sua condição de assimilação de uma informação ou não, e basta que nós, além de expormos a nossa opinião, pratiquemos aquilo que falamos. Então, só pela minha conduta eu já consigo transmitir para outras pessoas aquilo em que eu acredito. E assim eu vou divulgando a doutrina, não só espírita, mas a doutrina cristã, a doutrina de Jesus. Num segundo momento, Emmanuel já muda um pouco o tema, ele sobe um pouco o tom. Ele começa a dirigir a palavra para aqueles que possuem uma melhor compreensão, né, do Evangelho. E ele começa, tu, porém, né, que já tem um certo conhecimento. E aqui ele traça uma série de medidas, né? Ele orienta no sentido de que nós devemos estarmos um pouco mais atentos. Se eu estou falando, se eu estudo o Evangelho e me proponho a falar, a minha responsabilidade aumenta. Então aqui ele pede cautela para não se desviar dos ensinamentos de Jesus, ou seja, do cristianismo. É muito comum que todos nós, ao estarmos à frente de uma câmera, ou acima, num púlpito, atrás de um púlpito, com o microfone em punho, que nós acabamos por deixar um pouco a vaidade tomar conta dos nossos pensamentos. E ali nós acabamos por colocar opiniões pessoais, situações que talvez não estejam tão inseridas no contexto cristão, e isso pode atrapalhar um pouco. Isso pode desvirtuar um pouco o contexto
daquela informação que nós queremos passar. Então essa cautela para não se desviar do cristianismo é uma orientação de Emmanuel muito incisiva para todos aqueles que assumem o compromisso de expor a palavra do cristianismo. Outra coisa que ele fala é responder com verdade, sem humilhar ou impor a opinião. Lembra, nós estamos tratando com pessoas que nem sempre têm a mesma compreensão. Então, quando eu vou passar alguma informação, que eu faça com carinho, com amor, tentando compreender a situação das outras pessoas. E mesmo que eu seja impelido numa discórdia, em uma não concordância do que eu estou falando, a minha opinião, a minha posição de humildade deve ser colocada, deve ser mantida. Eu não posso impor àquela pessoa a verdade. A verdade tem que brotar de dentro dela. Então, quando eu passo apenas uma informação, mesmo que discordem dela, eu não preciso forçar, tentar argumentar, tentar impor. Deixe que o tempo vai levar para aquela pessoa o conhecimento necessário. E no momento certo, ela vai se despertar por uma verdade, para aquilo que foi dito, para aquilo que foi vivenciado. Adotar prudência amorosa e tolerância educativa. Esse é o contexto de Emmanuel. Ele fala isso no sentido de que as leis de Deus são superiores a tudo. Cada um vai despertar no seu momento. Então, tolerância com aqueles, né? Prudência amorosa no que eu vou falar. Eu não posso impor nada para alguém. Eu posso expor o que eu sinto, expor a minha opinião, mas nunca obrigar alguém a segui-la, né? E principalmente, cultivo do bem e compreensão do Evangelho. Lembra que eu falei, não é só o verbo, não é só falar, mas é vivenciar. E para isso que se encontra um dos maiores desafios de quem se propõe a levar a palavra de Jesus, a levar o Evangelho para outras pessoas. Porque é comum nós termos grandes discursos, né, amorosos, cheios de fraternidade, cheios de bons exemplos, mas encontrarmos em algumas pessoas que fazem esses discursos uma conduta diferente daquilo que ela fala. E isso derruba completamente a força daquilo que foi dito. Então, aquele obreiro, aquela pessoa que se dispõe a falar, tem que trabalhar muito a sua própria reforma íntima. Eu sei que é difícil, nós não conseguimos isso de imediato, nós estamos da mesma forma em evolução, só estamos assumindo uma responsabilidade maior, mas é através desse compromisso que nós vamos galgar um andar maior, um passo a mais na nossa linha evolutiva. Erros vão ocorrer? Claro que vão. Nem sempre o que nós estamos dispostos a falar, eles acabam sendo totalmente em consonância com o Evangelho, porque nós ainda estamos estudando o Evangelho. Nós ainda cometemos alguns deslizes de interpretação, mas nós temos que continuar na senda, sempre trabalhando, sempre estudando, sempre evoluindo. E dentro desse contexto, do que nós podemos tirar agora de Emmanuel, desse tema, para a nossa vida normal, agora não falando mais em palestrantes, em expositores de temas, mas falando para todos nós que temos contato com o Evangelho. Voltamos lá àquela primeira parte. Vamos agir sempre em consonância com o Evangelho, à medida do possível. Vamos mudando a nossa forma de ser. Vamos trabalhando nossa reforma íntima para que sejamos, através dos exemplos, a mensagem que deve ser transmitida pelo Evangelho. É assim que nós vamos evoluir, é assim que nós vamos contribuir com toda a humanidade e é assim que nós vamos rumo a um progresso infinito, tá? Então, dessa forma é que nós estaríamos assimilando as leis não, mas os ensinamentos de Jesus, que são a base do cristianismo. E aí
melhorando o nosso mundo e a nossa vida cada vez mais. Então, por hora, é isso que eu gostaria de passar para vocês. Eu espero que a mensagem seja assimilada. Eu espero realmente que nós tenhamos aqui agora numa opinião pessoal, que eu tenha conseguido levar um pouquinho de informação da interpretação desse texto, porque ela se reflete a todos nós, a cada um de nós, tá? Em cada ação que nós tomamos, em cada palavra que nós pronunciamos, nós temos sim um compromisso com Deus, um compromisso com Jesus em seus ensinamentos, tá? Então, fiquemos todos em paz, que todos possam ter aí uma excelente semana, que esse texto, esses ensinamentos possam alavancar a nosso progresso e trazer a paz que nós necessitamos tanto. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Que assim seja.